Efésios 2:10, vamos começar aqui a palavra, um versículo só, que é importante nós falarmos sobre esse tema, como se manter firme até o fim. Uma das coisas que ele vai nos ensinar na palavra é essa. Diz assim, Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Pois somos criação. Somos o que, gente? Criação. Tudo que Deus criou, meu irmão, tem um propósito. As aves, os peixes, os répteis, nós. Ele nos criou para quê? Olha só, pois somos criação de Deus realizado em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos o quê? Hoje. Ou seja, uma das coisas que impedem um crescimento e que impedem uma pessoa de manter-se firme até o fim é ela ouvir a palavra, é ela ter entendimento da palavra hoje, mas ela não aplica isso no seu dia a dia. Ela não aplica a palavra dentro da sua casa. Ela não aplica a palavra para com seus filhos, na criação dos seus filhos. Ela não aplica a palavra no que diz respeito às suas finanças. Quem está compreendendo isso? Então, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que temos aprendido, que vem do próprio Deus, por meio da sua palavra, por meio dos mandamentos, por meio de tantas coisas que o Senhor tem revelado para nós, é necessário que colocamos isso em prática. É que nem uma pessoa que quer emagrecer, ela vai lá no, como é que é o nome do médico? Endocrinologista, nutricionista, nutrólogo. E aí o cara passa um monte de coisa, ela olha a receita, ela, rapaz, é bonito isso aqui. O cara, você quer perder quantos quilos? Ah, 10 quilos. Ah, legal. Então, ó, você vai comer isso aqui. Aí já começa a entristecer, né? Ele, rapaz, quer dizer que não pode comer mais picanha, não? Quer dizer que toicinho não pode mais comer toicinho? Aí ele começa a entristecer. Ou seja, ele precisa colocar aquilo em prática para ele ter uma saúde. Quem está entendendo isso, gente? Para que amanhã ele não tenha uma diabetes, para que amanhã ele não tenha um problema sério na saúde. Aliás, você precisa entender uma coisa. Nós somos formados de corpo, alma e o quê? A Bíblia diz que Deus habita onde? No Espírito. Nós precisamos ter os três em equilíbrio. A alma são sentimentos, emoções. As nossas emoções, os nossos sentimentos têm que estar alinhados aos pensamentos de quem? De Deus. Quando nós passamos a ter o Espírito morando dentro de nós, alcançando o nosso espírito, a nossa alma, ela passa também a estar em equilíbrio. E o corpo, bispo? O corpo você precisa cuidar dele também. Ele é templo do Espírito Santo. Se você tiver o corpo em equilíbrio, fazer suas caminhadas, tomar cuidado com a sua alimentação, e você manter uma vida de oração, uma vida de, sabe, de renúncia, uma vida no Espírito, você vai ter saúde perfeita. Quem está entendendo? E a saúde que eu falo é saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Você vai ter uma vida de qualidade. Você vai ter uma vida onde você vai, sabe, usufruir do que o Senhor tem para você. Mas a sua parte, ela precisa ser feita. Amém? Então, tudo que nós temos aprendido do Senhor, Ele espera que nós a pratiquemos amanhã. Amém? Amém, gente? Amém nada. Está dormindo? Qual é o irmão que está dormindo aí, gente? Está amarrado em nome de Jesus. É para que você pratique hoje, meu irmão. Hoje nós precisamos sair dessa igreja e colocar em prática o que o Senhor está nos entregando aqui. Amém? Segunda coisa, Colossenses 4, abre aí. Vamos começar a pregação para você entender. Colossenses 4, capítulo 4. Perdão, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Orar, vigiar e render graças. É o título. Orar, vigiar e render o quê? Graças. Nós temos uma riqueza muito grande nesse texto. E eu queria que você absorvesse isso no seu espírito. Porque ele vai começar dizendo: perseverai no quê? No quê, gente? Na oração. Fala para o irmão que está do teu lado: ora mais, meu irmão. Ora mais. Perseverar na oração. Ô bispo, eu estou orando, mas já parei de orar, bispo. Eu oro hoje, mas amanhã já me dá um desânimo. Perseverar na oração. E essa oração ele vai colocar bem claro, dizendo aqui, ó, vigiando com ações. Meu Deus, isso é muito forte. Com ações de graças. Por que eu preciso vigiar, bispo, com ações de graças?
Porque quando eu agradeço ao Senhor, quando eu me alegro, quando eu tenho motivo de agradecer, eu estou vigiando para que a dúvida não entre no meu coração, para que a tristeza não entre no meu coração. Diga glória a Deus, igreja. Nós temos que vigiar, essa palavra é muito forte e ela é tão profunda, com ações de graças. Quem tem feito culto em casa aqui de ação de graça? Quem já fez culto de ação de graça? E por que não faz mais? E por que não faz mais? Faça um culto na sua casa. Culto de ação. Eu venho cá, o que é lá em casa? Não é um culto de ação de graça. É o quê? Mas o que é isso? Não é para agradecer ao Senhor. Agradecer por quê? Por tudo. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso? Chama a sua família. Vai ter uma festa lá em casa, vai ter um culto. O que é? Ação de graça. Ou seja, nós temos que render graças ao nosso Deus. Isso precisa ser externado. Não apenas com palavra, mas com festa. Amém, gente? Com reuniões, com celebrações, com louvor, com adoração. Então o Senhor espera isso de nós. Para quê? Porque isso é uma forma de nós vigiarmos os nossos pensamentos, vigiarmos o nosso coração. Diga glória a Deus. E perseverar na oração. A King James, ela colocou interessante um ponto nisso. Ele colocou assim, que essa palavra perseverar está escrito no grego prokarterio, que quer dizer caminhar na certeza da providência do Senhor. Olha que coisa forte. Ou seja, essa palavra perseverar no grego, que é prokarterio, significa caminhar na certeza da providência do Senhor. E quando ele diz a oração, né, para que nós perseverássemos na oração, ela colocou aqui: a oração é o diálogo com o Espírito de Deus, é a mais importante preparação para o desempenho de qualquer projeto. Olha só. Ou seja, às vezes a gente tem falado, 2023 vai ser o melhor ano, bispo, mas eu não tenho perseverado o quê? Em oração. Mas eu estou cheio de projetos. Meu irmão, Deus vai trazer o recurso, Deus vai trazer a direção, mas o Senhor nos ensina em todo momento a mantermos uma relação com Ele, termos um relacionamento com o Senhor, que esse relacionamento jamais pode ser interrompido. Por nada, nem por trabalho, nem por WhatsApp, não por Facebook, por Netflix. Nada pode interromper o seu tempo de oração com o Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Versículo 3, ele vai dizer: rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós. Quem ora por nós aqui? Olha o que ele vai falar, Paulo. Por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Deus abriu uma porta lá no Santo Afonso. Quem abriu essa porta lá? E ele vai abrir mais portas, amém? Quem tem orado por essas portas que estão abrindo? É importantíssimo, gente. São portas para pregação, propagação do Evangelho. Amém? A fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo. Ou melhor, o mistério de Cristo, pelo qual estou o quê? Preso. Olha que legal. Paulo fala, eu estou o quê? Preso a esse mistério, preso a Cristo. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, ou seja, fielmente, como me cumpre fazê-lo. Você tem orado por nós nisso? Quem ora? Deus, abençoa o bispo. Quem ora? Para que ele continue francamente, para que ele continue fiel à tua palavra. Amém? Para que ele não se desvie do ensino. Ore por nós, gente. Amém? Nós precisamos. Paulo chama o povo para isso. Aí ele diz: portai-vos com o quê? Sabedoria para com os que estão de fora. Opa, como é que eu tenho que me portar com os que estão de fora? Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Meu irmão, quando você estiver lá fora, no seu trabalho, com seus amigos de trabalho, colegas, aproveitai o quê? O máximo para pregar o Evangelho. Aproveitar o máximo com sabedoria. Não é ser uma pessoa doida da cabeça, não. Teve uma irmã que foi pregar no casamento da outra. Pelo amor de Deus, irmão. Aí não tem lógica. Você está fazendo besteira. Ou seja, então a gente tem que ter sabedoria para que a gente possa estar direcionando
as coisas da forma como tem que ser, como o Senhor, o Espírito Santo nos dirige, amém? Então ele diz, 6, a vossa maneira de falar, eu achei interessante essa passagem, por isso que eu quis trazê-la, para que nós venhamos ter sabedoria em relação aos de fora. A vossa maneira de falar seja sempre o quê? Opa! Está na Bíblia, bispo? Porque tem gente que fala, não, eu falo o que tem que falar mesmo. Não, bispo, eu falo, é verdade. Ih, meu filho, está fazendo tudo errado. Então, olha o que o Espírito Santo está querendo direcionar. A vossa maneira de falar seja sempre, não é de vez em quando. É sempre o quê? Agradável e bem temperada com o quê? Com sal. Ou seja, eu tenho que temperar minhas palavras. Não posso falar o que eu estou pensando. Porque às vezes aquilo que eu estou falando naquele momento, pensando naquele momento, vai desagradar aquela pessoa. Eu vou mandar aquela alma para o inferno. Mas tem momentos que eu vou ter que falar aquilo que vem do Espírito. Mas eu tenho que ter toda a sabedoria. Tem que ser temperado. Tem que ser direcionado pelo Espírito. Glória a Deus, igreja. A fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Ou seja, tem pessoa que eu sei responder de um jeito, tem pessoa que eu respondo de outro jeito. É que nem aqui na igreja, tem gente que eu tenho que falar, tem gente que eu falo aqui na igreja com uma preocupação, meu irmão. Porque é aquela pessoa que tem dificuldades. Se você falar uma coisa errada, ela já sai até da igreja. Ai, o bispo falou isso comigo. Falei, minha irmã, estava falando que aquela hora era de brincadeira com os irmãos. Ah, não gostei. Então eu já sei que aquela pessoa eu não posso falar com brincadeiras. Mas tem outros irmãos aqui do louvor que a gente brinca, a gente ri com outro, zomba com outro. Então eu sei como conversar. Eu sei como chamar a pessoa às vezes para resolver uma situação. Vem cá, minha filha, deixa eu falar com você. Eu tenho que ter toda a sabedoria para conversar. Com uma senhora, eu tenho que ter toda a sabedoria para conversar com uma senhora. Com um jovem, é outro trato. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso? Sim ou não? Então, a gente precisa ter essa sabedoria porque as nossas palavras, ela pode lançar uma alma no inferno. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso? Sim ou não? Então, é necessário que nós venhamos entender uma coisa, gente. O Senhor nos chamou para fazermos a obra dele. Não para sermos aqui um recipiente, mas para sermos um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Se você está aqui na igreja só se enchendo e não sai nada de você para fora, então alguma coisa está errada. Porque lá no seu trabalho você vai ser colocado à prova. Em situações na sua vida, Deus vai te colocar à prova. Para quê? Para que você aproveite aquela oportunidade, seja no cantinho, seja no momento ali, você fale do amor de Jesus. Glória a Deus. Eu hoje estou assim, eu estou no posto de gasolina, eu vou abastecer o carro, eu já fico ali esperando. E aí, como é que você está? O rapaz um dia viu a Bíblia em cima do vidro do carro. Ah, tu é crente? Eu falei, sou. Eu falei, aí, Deus tem uma palavra para você, vem cá. É mesmo, é? Tem, vem cá. Aí conversando ali, não falo que sou pastor, não falo que sou bispo, não falo nada disso. Isso não serve para nada. Deus não está à procura, presta atenção. Nós não estamos à procura de cargo. O que Deus nos deu foi um encargo, é totalmente diferente. É uma responsabilidade, é um peso da glória do Senhor de falar do amor dele. Amém? As coisas vão vindo consequentemente. Então não deseje cargo, não deseje nada, meu irmão. Porque as coisas que Deus tem para você estão preparadas para você no tempo certo. O que você precisa desejar é fazer o que Deus te mandou fazer. É aproveitar a oportunidade para poder pregar o evangelho. Temperada com sal o que sai da tua boca. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Tem um monte de gente que veio. Tem gente que está aqui na igreja. Sabe por que tem gente que está aqui na igreja? E eu já conversei com irmãos, famílias. Eu saí da igreja minha, estou aqui na igreja porque o pastor falou umas coisas para mim lá, que misericórdia. O que ele falou? Falou isso. Eu falei, você está doido? O pastor falou isso para você? Falou. Ou seja, porque o cara, na cabeça dele, ele está o quê? Ajudando a pessoa. Mas ele está matando porque ele não teve as palavras o quê? Temperadas. Machucou a pessoa. É você pegar uma ovelha que já está ferida e ferir mais ela. Quem está compreendendo isso? Está dando para compreender? Sim ou não? Tem gente aqui que ela não está em condições de fazer a obra.
A gente está no ministério onde a gente recebe pastores, a gente recebe missionário, a gente recebe irmãos do louvor, irmãos que teve 9 anos no ministério de louvor, outros irmãos que vieram de outros ministérios, feridos. O ministério nosso é de restauração, é de colocar de volta. O nosso ministério é diferente. Mas o que isso nos mostra? Que às vezes as pessoas vêm para a igreja para querer fazer as coisas. Só que ela se preocupa tanto em fazer, mas esquece de que primeiramente o Senhor vai fazer nela. Quem está compreendendo isso? Então eu preciso entender que antes de eu fazer, ainda que eu posso fazer, eu vou aproveitar a oportunidade, porque a Bíblia fala que nós temos que caminhar na medida que nós já recebemos. A medida que você já recebeu é suficiente para você ir lá fora e pregar o evangelho. Olha o que eu estou dizendo. A medida que você já... Porque tem gente que... Não, estou esperando ser um... Eu estou esperando ser um... Sei lá o que, meu irmão. Ela quer se encher de tanto conhecimento. O conhecimento que você já tem, escuta o que eu estou falando, já é suficiente para você ir lá fora, abrir a sua boca e falar do que o Senhor tem feito na sua vida. Então não... eu não sei ainda, eu tenho medo. Não, meu irmão. Quem vai direcionar a sua vida é o próprio Senhor. Mas que você esteja alinhado à vontade. E qual é a vontade dele? Que você seja um instrumento do Senhor. Eu lembro que eu estava dentro do ônibus, assim que eu me converti, aí estava o irmão lá do meu lado. Eu falei, eu falo ou não falo? Como é que eu vou falar? Aí ficava... e aí, boa tarde, boa tarde. E agora? Morrendo de vergonha. Mas quando você vai se tornando sem vergonha... Amém, gente? Ou seja, Deus ele vai se mover na tua vida e você vai falando. E daqui a pouco, meu irmão, se torna algo natural. Para mim foi muito difícil, eu tinha medo de falar em público. Eu tinha um medo de falar em público. Como é que eu me tornar pastor para falar em público? Na faculdade, Deus me mandou levantar e falar do evangelho e eu me calei. Deus falou, levanta! E o professor metendo o pau nos evangelhos. Evangélico é tudo, isso aí, não sei o que, pastor e não sei o que. E eu lá na faculdade, quietinho. E aí eu fui para casa no outro dia, gente. Aí eu fui abrir a Bíblia, eu saí chorando. Falei, Senhor, me perdoa. Aí eu abri a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo. Aí estava lá, se me negares diante dos homens, eu também vos negarei diante do Pai. Ô Senhor, me perdoa, está amarrado, Senhor. Me dá mais uma chance. Aí no outro dia, gente, o mesmo professor de contabilidade foi lá e falando de novo dos evangelhos. Aí eu tive coragem, eu falei, professor, o senhor está errado. Aí me levantei, falei assim, olha gente, eu era assim, meu nome é Neto, minha vida foi assim, assim, assim. Eu comecei a pregar. Eu falei do quê? Do meu testemunho. Eu falei, olha, Deus fez isso na minha vida, o senhor está falando não é verdade, professor, me desculpa, não desrespeitei ele. Professor, me desculpa, mas Deus mudou minha vida. Deus restaurou a minha vida. E olha, eu falo para você, gente, não é isso não. Olha, e fui pregando. Acabou lá a aula. Aí o professor me chamou no particular. Falou, vem cá, eu quero falar contigo no final. Aí fui conversar com ele. Ele era neto de um pastor de uma igreja batista gigantesca em Brasília. Olha só, desviado. E eu fui falar do amor de Jesus para aquele pastor, para aquele professor. E no final eu levei 10 pessoas para a igreja daquela minha atitude. 10 pessoas foram para a igreja que me procuraram pedindo ajuda. Olha só, gente. Ou seja, e às vezes a gente se cala diante de momentos que o Senhor está nos chamando para falar do amor dele. Glória a Deus. Não é para você falar, olha, vem na minha igreja. Não é isso que as pessoas querem não, meu irmão. Deus vai trazer gente na igreja, vai sim, vai ter convites que você vai convidar as pessoas para virem. Mas o que o Senhor quer é que você pregue o evangelho. É que você fale do amor dele, que é acima de qualquer coisa, meu irmão. Você precisa ter esse amor para poder dar. Você precisa entender esse amor. Amém, gente? Sentir esse amor. Quem crê que o Senhor te amou antes mesmo de você amar ele? Glória a Deus. Então, olha só. Vamos continuar aqui. Colossenses 4, 6, é isso que eu falei? Vamos lá para o 1 Tessalonicenses. Eu vou ler tudo, posso ler? Vamos no 12. Colossenses. Perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Como manter o fogo do quê?
do Espírito. Nós falamos no tema da pregação como se manter firme até o fim. É interessante essa palavra. Quem quer se manter firme até o fim aqui? Quem quer, gente? Eita Deus amado. Manter firme até a volta de Jesus. Então tem um segredo. Olha o que ele diz. Como manter-se, no texto, né? Como manter o fogo do Espírito. Tem gente que o fogo já o quê? Já apagou, meu irmão. Ô bispo, então como é que eu mantenho? Eu estou queimando aqui, bispo. Como é que eu mantenho esse fogo, essa labareda acesa dentro de mim, bispo? Olha que interessante. A primeira coisa que ele faz no versículo 12. É até engraçado. Diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração ao que, gente? Consideração, respeito. Achou aí, filho? Coloca aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Como manter o fogo do Espírito? Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração. Toda o quê? Para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Olha só. O que você tem que ter para com a gente? Hein? Consideração. Tem gente que vai viajar e ela não tem a consideração de avisar a gente. Mas tem irmãos que falaram, já me ligaram: bispo, eu estou aqui viajando, aconteceu essa situação, bispo, ora por mim. O que ela tem? O que ela está fazendo? Hein? Considerando o quê? A cobertura espiritual, a oração pela vida dela, considerando ela como parte do quê? Do corpo. Como é que é um corpo, uma parte do corpo, um membro do corpo, vai embora, vai se distanciar e não avisa? Como se ninguém tivesse nem aí para ela. Como é que uma parte do corpo fica doente e a gente não sabe? É falta de quê? De consideração. De falar: bispo, olha, eu não estou legal, não vou na igreja hoje não, tá? Ora por mim aí. Pô, meu irmão, pode deixar, vou estar orando por você. Olha a importância de eu entender, de eu considerar as pessoas que se esforçam no ministério e que nos lideram, que nos aconselham no Senhor. Nós estamos aqui para te aconselhar, para liderar esse rebanho que o Senhor confiou para nós. Quem está entendendo isso? Não trate as coisas, meu irmão, não tenha falta de consideração. Você tem um mínimo de consideração, de avisar, de falar, se você está passando um problema. Porque a gente está aqui para te ajudar. A nossa alegria é poder te servir. Ainda que eu trabalhe por fora, minha esposa trabalhe também, advogada, a gente tem trabalhando hoje com banco. Ainda que a gente tenha todos os trabalhos, a gente para tudo. Eu paro tudo, porque a minha prioridade é o quê? É a igreja. É a igreja. Eu paro tudo. Ah, tem uma visita lá para fazer de um cliente. Tchau, desmarca. Tem uma irmã para visitar lá onde? Eu vou lá visitar a irmã. Diante de Deus eu falo isso para você. Diante de Deus, porque a minha prioridade não é isso. Ah, bicho, então o que o senhor está fazendo? Para que o senhor está trabalhando lá fora? Porque eu estou trazendo sustento para dentro da minha casa. E eu quero que minhas filhas tenham o melhor dessa terra. Amém? Naquilo que eu possa proporcionar. Se eu posso proporcionar, por que eu não vou proporcionar? Sem atrapalhar o quê? A obra. E nem ser pesado para a obra. Paulo falou isso. Paulo trabalhava fazendo tendas para que ele não fosse pesado para a obra. A obra, a igreja que não tem condição de me sustentar. Não tem. Por isso que nós trabalhamos. Para não sermos o quê? Pesado para a obra. Amém, gente? Então, entenda bem isso. Aí ele vai dizer assim no versículo seguinte: olha, a gente está falando aqui, gente, de uma coisa que parece até... Ô, bispo, como que eu mantenho o fogo do Espírito? É orar? É jejuar? Também, mas eu não posso me esquecer dessas coisas que são também importantes. Considerar os meus líderes. Considerar aquelas pessoas que estão dando a vida por mim por detrás. Que estão orando, que estão no monte, estão jejuando. Amém, gente? Olha o que ele vai dizer no 13. E que tenhais, de novo ele fala, na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco, caminhais em paz uns com os outros. Glória a Deus. Vamos continuar. Irmãos, também, só para lembrar aqui, gente, por favor,
Eu não estou aqui para você não entender ou interpretar errado. Aqui ele fala no 3, o que tenhais nas mais autoestima, expressando o vosso amor. Eu não quero que ninguém expresse o seu amor por mim. Amém, gente? Amém? Eu não estou falando isso, estou pensando, eu quero o amor de vocês, tá, gente? Não, não é isso. Eu estou dizendo porque isso aqui vai fazer bem para você. Eu estou falando isso daqui porque isso vai manter esse fogo aceso dentro de você. Um amor pela igreja, um amor de estar aqui, um amor por aqueles que te lideram. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso? Sim ou não? Uma consideração, isso tudo é necessário e é importante. É importante. Porque se você não tiver isso, meu irmão, amanhã qualquer doido fala uma coisa para você, você vai embora. Qualquer palavra torta lá de uma pessoa que não tem nada a ver. Teve um irmão esses dias que ele falou, bispo, eu estou indo para um ministério que é aqui perto de casa. Eu falei, não, amém, meu irmão, mas é perto da palavra? Ah, não, tem as profecias, os negócios diferentes. Eu falei, irmão, mas é isso que a gente ensinou? Está na Bíblia isso? Quem está entendendo isso? Está dando para entender, pessoal? E às vezes a pessoa ela se deixa ser levada. Por quê? Porque ela não ama o lugar. Ela não ama as pessoas que estão aqui, ela não ama a liderança da igreja, ela não tem um coração naquele lugar que o Senhor colocou ela para que ela cresça, para que ela desenvolva. Então, ela está aqui, daqui a pouco ela está aqui, daqui a pouco ela está ali, porque ela não entendeu o que está sendo feito aqui. Ela está vendo aqui como qualquer outra igreja. Ah, uma igreja, a porta está aberta, a igreja é do Senhor. Nem sempre. Nem sempre. Tem coisas que você não tem noção do que está acontecendo lá fora. Você não tem noção, gente. Noção. Eu estava vendo com minha esposa esses dias não vou falar aqui a denominação, mas é uma denominação que guarda o sábado. E eu tinha um respeito por essa denominação, né? Guarda o sábado e tal. Só que quando eu fui entender a fundo, que a gente foi ler o livro que lidera, né? Já morreu. Eu fiquei escandalizado. Falei, meu Deus do céu. Ela acredita em outros mundos. Ou seja, a igreja tem essa pessoa como se ela fosse um Paulo. Ou seja, como não é canônico, né? Os textos não são canônicos, mas o que ela fala é como se fosse um apóstolo falando. Ela fala que há uma árvore da vida em cada mundo, tem outros mundos. Eu falei, meu Deus, hã? Outros mundos não caídos, que a terra caiu, mas existem outros mundos que não caíram, que tem a árvore da vida lá. Eu falei, meu Deus, mas que viagem. Que ela foi para esses lugares, né? Que o diabo não é bem assim como as pessoas falam. Que ainda vai explicando como é que é Satanás, como é que Satanás conversou com Jesus. Cara, o negócio, eu falei, meu Deus, da onde que essa mulher tirou isso? Então, assim, às vezes as pessoas vão comendo isso. É uma igreja gigantesca, meu irmão. Tem escola, tem faculdade, tem tudo. E as pessoas estão comendo daquele alimento. Quem está entendendo isso, gente? Isso me preocupa, gente, sinceramente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós estamos comendo, se realmente é a palavra ou se é coisa que veio da cabeça do líder. É coisa que veio da direção da igreja. Nós precisamos manter-se fiel à palavra do Senhor, custe o que custar. Glória a Deus. Ainda que não fique ninguém aqui, mas que a gente seja fiel para que amanhã, ao chegar diante do Pai, eu fale, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou fazer. Glória a Deus. Dá licença, bispo. Posso fazer falar. Um comentário? Se quiser colocar na tela, Tiago, capítulo 3, versículo 1. Em cima do que o bispo está falando, se não puder, eu leio aqui mesmo. Diz assim, ó: caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, para que a igreja entenda, é muita responsabilidade hoje para quem está no altar e leva a palavra. Porque, como o bispo comentou, há pessoas que, se ela chegar aqui e ela olhar o piso da igreja e ela não gostar do piso da igreja, ela vai embora. Ou dependendo do que o pastor, o bispo passou e não me cumprimentou, nunca mais eu piso os pés aqui. O pastor passou, não falou comigo, não deu a paz do Senhor, não veio mais nesse lugar. Então, assim, nós que ensinamos, por isso que não é fácil estar ali. Por isso que às vezes o bispo, a gente pede, irmãos, ora por nós, ora pelo bispo, ora pelo pastor, porque é uma responsabilidade muito grande. E como ele fala em Tiago ali, eu vou ler de novo, caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, todo esse ensinamento que muitos falsos
profetas estão trazendo a esse mundo, todos eles serão julgados com maior rigor, porque aos olhos do Senhor ninguém passa despercebido. O que nós precisamos fazer então, pastor Bruno? Precisamos entender, permanecer e valorizar o verdadeiro ensino, que é aquele que vem do Senhor. Amém? Amém, gente? Valorize o que você tem recebido aqui. Amém? Valorize. Olha o que ele vai dizer no versículo 14. Vamos lá, vamos seguir. Isso é importante, gente, porque a gente vai ficar aqui mais quanto tempo na terra? Não sei. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Não sei. Mas enquanto eu me manter nessa terra, meu irmão, eu tenho que manter esse fogo aceso dentro de mim. E aqui são pontos que o Senhor vai trazer, que a gente precisa ter atenção. Amém? No 14 ele vai falar: irmãos, também vos exortamos e que admoesteis os sonolentos. O que é admoestar? Aconselhar, advertir, brandar mente, com calma, com tempero. Existem sonolentos no nosso meio? Existe ou não existe? Então a Bíblia fala: olha, admoeste ele, converse com eles. E tem gente assim no nosso meio, meu irmão. Tem que dar um cascudo para ver se ela acorda, mas a gente não pode, né? Tem que passar a mão. Amém, meu abençoado. Acorda, abençoado. O cara está dormindo, sono da morte, continua no mesmo pecado. Há 4 anos atrás, passou 4 anos aqui no ministério, o cara continua no mesmo pecado, a mesma coisa. Você fala: meu Deus do céu, você vai ficar dessa vida até quando? Aí levanta, cai, e a vida não sai disso. Então esses são o quê? Os sonolentos. Aqueles que... Como é que uma pessoa sonolenta fica? Hein? Você fala com ela assim: amor, ela: tô com dor. É o quê? Ela não entende, ela tá... Aí tem tudo errado, ela tá sonolenta. Vai dirigir o carro sonolento, você bate, meu irmão. A tua atenção fica como? Comprometida. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Ela não está atenta ao que está acontecendo. Ela vem para a igreja, aí vai lá, que eu estivesse no shopping. Ela vem, assiste o culto. Legal, tem churrasco aí? Tem. Tem um cafezinho também? Legal. Aí vai embora. Rapaz, ela não pegou nada do que foi falado, do que foi feito. Então essas pessoas estão no nosso meio. O Senhor fala: aconselha elas. Olha que legal. Aí ele vai dizer: consoleis os desanimados. Então você chega para o cara que está desanimado: vem cá, meu irmão, dá um abraço aqui. Não, fica assim não, rapaz, se levanta, Deus é contigo. Não, quem já desanimou aqui? Não, tá até o pé, meu irmão. Mas Deus sempre usa um vaso. Deus sempre usa um irmão que vem ali e traz uma palavra. Sempre usa um irmão e vem ali e fala com a gente. Quem está entendendo isso? E aquilo nos levanta, porque você faz o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Espírito. E ele vai usar você para consolar aquele irmão que está do lado. Um abraço, às vezes, é melhor do que uma palavra. Quem já teve um abraço aqui e falou: meu Deus, que abraço foi aquele, Jesus? Você tem um abraço assim e fala: poxa, eu precisava só disso. Então ali um consolo, sabe? O Espírito Santo que usa o irmão, vai, te abraça. E aquele abraço é o próprio Senhor consolando você, animando você, amém? Ampareis quem? Os fracos. E sejais o quê? Pacientes para com todos. Isso aqui eu aprendi tem 5 anos. A ter paciência com todos, porque eu não era muito paciente, não. Ainda não sou muito normal, ainda não. Ainda não estou 100% curado, não. Mas Deus ainda está tratando. Mas, meu Deus, como eu cresci, como eu evoluí, Senhor, eu te agradeço. Porque tem situações que a gente percebe que Deus vai nos tratando. A gente fala: meu Deus, se fosse em outra época. Mas a gente vai tendo paciência para com todos, porque a gente lidar com todo tipo de pessoa. A gente lidar com todo tipo de gente. E o Senhor nos ensina a ter paciências para com todos. Isso é para mim, isso é para ti. Glória a Deus. Isso é para todos nós. Amém, gente? Fala pro irmão: tenha paciência comigo, tá? Fala aí, tenha paciência comigo. Sou meio enjoado mesmo, mas tenha paciência comigo. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Olha só. 15. Evitai que ninguém
retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos um para com os outros. Conservai permanentemente a vossa... Isso aqui é muito forte, gente. Conservai permanentemente a vossa alegria. Não deixa a tristeza entrar no teu coração, não, gente. Tá triste? Vai louvar. Pro pastor é diferente. Tá triste, pastor Bruno? Vai pregar. Amém, gente? Às vezes eu tô triste também, gente. E comer também, né, bispo? É, comer também, né? Comer alegra. O cheiro de churrasco já olha, tá... Ó. Não é? Aí é bênção, meu irmão. Aí. Então, assim, você tá triste, meu irmão? Vai fazer a obra de... Vai orar, fala o que Deus te mandou. Porque, gente, muitas das vezes, nós que pregamos, isso eu falo até para os irmãos do louvor, quem faz a obra, muitas das vezes o nosso oxigênio está aqui no altar. Às vezes a gente chega triste, a gente pega o microfone, a gente olha, o Espírito Santo começa a se mover, a palavra que você está pregando é para você. Não está entendendo isso? E aquilo vai te movendo. É muito bom isso. Então, olha que legal. Ele vai dizer aqui, ó, no versículo 17. Quem está pegando os conselhos do Senhor? Você está pegando, gente? Quem vai se manter conservado aqui a alegria? Hã? Glória a Deus, meu irmão. Não quer ver ninguém triste aqui não, viu? Está amarrado isso aí, meu irmão. Versículo 17. Orai constantemente. Meu irmão, você quer manter o fogo aceso? Ore constantemente. Você está orando constantemente? Ai, bicho, não estou orando não. Vai apagar, meu filho. Ai, bicho, eu não estou... Vai apagar. Então, o Senhor já está dizendo, ora constantemente. Orou de manhã, ora à tarde, ora à noite. Não para de orar, não. Tenha hábitos. Crie hábitos celestiais. Porque a gente veio buscando hábitos do mundo aí fora. Esses hábitos a gente tem que perder. E a gente tem que mudar os nossos hábitos. Amém? Se a gente quer mudar, ter uma nova vida, os nossos hábitos têm que mudar. É que nem a gente falar, 2023 vai ser o melhor ano da minha vida, mas continua fazendo as mesmas loucuras que fazia em 2022. Vai mudar o quê? Ah, esse ano eu vou ter saúde. Continuo comendo do mesmo jeito que estava comendo em 2022, né, pastor Bruno? Ou seja, não vai mudar, meu irmão. Então, assim, a gente quer mudança, quer saúde, mas não quer mudar os hábitos para comer. A gente quer, sabe, prosperidade, mas continua com os mesmos hábitos de 2022, esperando cair do céu. E não vai em busca, não planta, não semeia. Então a gente precisa entender que os meus hábitos precisam mudar. E hábitos que o Senhor espera de nós em relação a tudo é mantermos uma vida de oração constante. Amém? Versículo 18. Dai graças, oh glória, aí, em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glória a Deus, olha só, dai graças, meu irmão. Levanta de manhã e fala assim, obrigado. Senhor, bispo do céu, fui mandado embora do trabalho. Lascou. Estou lascadinho agora, é conta, e estou enrolado. Dê graças ao Senhor. Porque se você tem um coração agradecido, oh Deus, obrigado. Fui mandado embora, Senhor, muito obrigado. Porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Deus, Ele abre uma porta maior que aquela. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? Então, assim, olha a importância de eu dar graças em todas e qualquer circunstância, sabendo que a minha vida já não está mais sobre o meu controle, mas está sobre o controle dele. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Amém? E eu creio nisso. Então ele vai dizer aí, ó. 19. Não apagueis o fulgor do Espírito. O que é fulgor? Luz transmitida, refletida. Não deixa que o reflexo de Deus se apague de você. Amém, gente? Ou seja, como é que eu apago isso? Quando eu já não tenho responsabilidade sobre o que eu carrego. Quando, por exemplo, eu me mantenho nas trevas, eu me mantenho escondido. Não, meu irmão, eu tenho que vir para fora e falar, eu sou de Cristo. E quando eu assumo essa responsabilidade, então esse reflexo de Cristo é apresentado no mundo lá fora. Hoje você vê empresas que não contratam crente. Porque o cara trabalha 3 meses, já quer pôr na justiça. Não, Deus vai fazer justiça, Senhor. Eu ganhar 20 mil reais, eu pedi lá. Ou seja, uma pessoa sem compromisso, uma pessoa preguiçosa, que quer que as coisas caiam tudo do céu para ela. Não, meu irmão. Você quer prosperidade, ó? Aqui, ó. É da onde?
é do suor do teu rosto. Não, estou aqui, bispo, estou dando só glória. Estou esperando, o Senhor vai fazer a obra. Meu irmão do céu, você está dando mau testemunho para a tua família. Quem está entendendo isso? Está dando para entender sim ou não? A Bíblia fala que Deus é a nossa sombra. Quem já viu uma sombra? Tem minha sombra aí? Olha lá minha sombra, ó. Deus é minha sombra, olha lá eu parado. Olha a sombra lá, ó. E se eu mexer? Hã? Ela mexe. Toda ação tem uma reação no mundo espiritual. Fala pro irmão, não fica parado, meu irmão. Não fica parado. Não fica parado. Na guerra tem um conselho dos comandantes. Sabe o que o comandante fala na guerra? Fala assim pro soldado: soldado parado é soldado morto. Na guerra, meu irmão, o cara tá com um fuzil, tá lá, pá, 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 tiro comendo, o cara fica lá. Vai morrer. Soldado é se jogando no chão, é rolando, é pulando, é indo pro outro lado. Soldado parado é soldado morto. Meu irmão, não para. Deus está no controle. No mundo espiritual está se movendo, mas também você está se movendo aqui embaixo. Quem está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Estou acabando aí, estou acabando. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém a profecias. Amém? Mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Afastai-vos de toda forma de quê? De mal. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu termino aqui. Quem entendeu essa palavra?